Fala pessoal, eu tô de férias, eu tô passando uns dias aqui na casa dos meus pais e hoje eu vivi uma experiência bem interessante. Hoje de manhã, no café da manhã, meu pai começou a cantar uma música para minha mãe do nada, aí ela se levantou, ficou abraçada com ele e ele ia cantando uma música que falava da mãe. E uma parte da música era bem interessante, falava assim: mamãe, eu te lembro com chinelo na mão e com o avental todo sujo de ovo. Eu queria viver novamente, mamãe. Eu queria começar tudo de novo e viver tudo isso de novo. Uma letra muito bonita do Toquinho. E fala sobre isso, né? Sobre a mãe. E eu comecei a pensar muito nessa história da mãe. Quem nunca precisou da ajuda de uma mãe? Quem nunca correu, né? E se agarrou na perna da sua mãe? Quem nunca precisou do auxílio de uma mãe num momento difícil, num momento complicado, ou na escola, ou na rua, que corria, né, para a barra da saia da mãe, sabendo que aquela situação ia se resolver, sabendo que a mãe estava ali. Se olhava quando você via a mãe, você sabia, vai resolver. Você que é um filho, por exemplo, mais novo, que tem irmãos mais velhos, que quando apanhava do irmão mais velho, nunca falou isso. Eu vou contar tudo para minha mãe, né? Quantas vezes a gente já falou isso? Vou contar tudo para mamãe, vou contar tudo para mamãe. Porque sabemos que a gente conta para a mãe, a coisa ia se resolver. A mãe tem esse poder de apaziguar, né? De resolver a situação. Tem uma frase que fala que, por exemplo, numa casa, se o pai não vai bem, a casa anda. Né? Se algum membro da família não está bem, a casa anda. Mas se a mãe não está bem, a casa também não vai bem, a casa para. Porque a mãe, ela vai apaziguando, ela vai resolvendo a situação, ela vai percebendo o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser apaziguado. A mãe tem esse poder, né? Vai resolvendo a situação, vai colocando ali panos quentes, vai colocando tudo do jeito dela e a casa roda normal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje a gente vê no Evangelho de hoje a intercessão de uma mãe. O Evangelho começa falando logo no começo que ia ter um casamento e que Maria, a mãe de Jesus, estava lá. Meus irmãos, quando a mãe de Jesus está presente em algum momento, a coisa vai andando, a coisa vai se resolvendo. Era um casamento e no meio desse casamento acabou o vinho. E para o judeu isso era terrível. Uma festa que não tinha vinho era uma festa que não tinha mais alegria, acabou a alegria. E então aquele casal, né, aquela família ia ficar muito envergonhada. E ninguém falou nada. Maria percebeu, a mãe de Jesus estava ali. A mãe tem esse poder, né, tem essa intuição de perceber que alguma coisa não está andando bem e ela vai em auxílio, ela vai resolvendo a situação. E ela percebeu que não tinha mais vinho, correu para falar com Jesus, que havia acabado o vinho. E Jesus fala para ela: mulher, ainda não chegou a minha hora. O que eu tenho a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. E que hora que era essa? A hora de Jesus se manifestar para poder morrer. A hora da morte dele ainda não havia chegado. Quando Jesus começasse a se manifestar, ele estaria já dando início, né, todo o processo até a sua morte. Tanto é que quando chegou o momento da sua morte, ele fala: chegou a hora. Que hora? A hora da morte. A hora da morte ainda não havia chegado, ele não podia ainda se manifestar, mas por causa dela, da intercessão dela, do pedido dela, ele antecipa a hora. Interessante isso, não é verdade? E quantas vezes também na nossa vida, quando a gente recorre à nossa mãe, né, quando a gente recorre à Virgem Maria, a coisa acontece. Ela que tem um título fantástico, né, dessa onipotência suplicante. Onipotência suplicante, que suplica. E o Filho atende. Quem resolve é Deus, quem faz é Deus, quem cura é Deus, quem realiza o milagre é Deus. Mas diante da intercessão dela, Jesus realizou esse primeiro milagre, ele antecipou a hora e transformou a água em vinho. Que a gente possa sempre recorrer a ela nos momentos difíceis, nos momentos complicados da nossa vida, para que ela possa vir em nosso auxílio. Fique com Deus, foco, força e fé.